Saudações investidores, Bitcoin agora cotado a 26.890 dólares. Bitcoin que está um pouco indeciso depois das falas do Powell. Falas que, ao meu ver, vieram ligeiramente positivas. Hoje, meu objetivo vai ser atualizar a situação, te falando como essas falas impactaram em todos os mercados e também te mostrando qual a minha perspectiva e estratégia para o longo e para o curto prazo do Bitcoin. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, vamos lá, né? Primeiramente quero falar um pouco sobre o Bitcoin aqui, né? Vamos comparar o que está acontecendo com cada um dos ativos desde que o Powell começou a falar. Então eu coloquei o Bitcoin, o S&P e o ouro aqui, tá? Depois a gente vai falar um pouco sobre como o mercado está vendo na prática as falas do Powell. E depois a gente vai para o mais importante, que seria aí realmente uma estratégia para a gente operar no curto e no longo prazo no Bitcoin, tá bom? Vamos lá. Investidores, primeiramente, né, vamos falar um pouquinho aqui sobre o que está acontecendo depois do discurso do Powell. O Powell, ele deu um discurso, acho que de acordo com o esperado pelo mercado, tá bom? A gente não teve nenhuma definição da próxima reunião de juros. Era o que o mercado queria, né? Saber se a gente ia ter ou não o aumento dessa taxa de juros, mas não foi o que aconteceu. Nesse momento a gente ainda tem essa indefinição, porém me parece que o Powell deu dicas bem claras do que ele vai fazer na próxima e parece que a gente não vai ter aumento na taxa de juros, tá? Pela primeira vez eu vi o Powell falando assim, olha, talvez realmente não seja necessário o aumento de juros na próxima reunião. Nós estamos com a crise de crédito bancário e tal, talvez não seja necessário. A gente ainda vai avaliar indicadores, mas talvez não seja necessário. Antes ele só falava, vamos avaliar indicadores, né? Então eu acredito que isso claramente fez o mercado ficar mais otimista em relação a uma manutenção da taxa de juros. Antes de a gente começar essa reunião, 60% do mercado estava acreditando que nós iríamos manter a taxa de juros inalterada. Isso foi subindo. Depois foi para 66, quando ele falou isso aqui. Agora, depois foi para 77, agora estava 80 e alguma coisa, né? Agora, ó, já está 85, ou seja, me parece bem claro que a gente não deve ter alta de juros na próxima reunião, a não ser que a gente tenha uma surpresa de indicadores, algo assim. Mas o mercado volta a precificar de maneira quase unânime não, né? De maneira predominante, uma manutenção da taxa de juros. Isso, na teoria, é bom para o Bitcoin, é bom para os ativos de risco, né? Mas a gente não está vendo os ativos de risco subirem, pelo menos não todos. Na verdade, a gente vê o Bitcoin subindo um pouquinho, né? Nada de outro mundo, aqui nos 26.900, a gente estava em 26.770 quando começou a reunião. A gente vê o S&P caindo, né? E a gente vê o ouro subindo, né? Como que eu interpreto isso? Primeiramente, o S&P. Cara, natural uma correção. O S&P estava na máxima de, acho que 9 meses, né? E o ouro também tinha caído. Subir é natural, ainda mais quando a gente vê que a taxa de juros não vai subir. A taxa de juros não subir é bom para o ouro, né? Ele fica mais atrativo em relação à renda fixa lá nos Estados Unidos. E o Bitcoin em si, eu só não acho que a gente está pumpando aqui, rompendo os 27 e numa performance melhor igual ao do ouro, por causa do que está acontecendo no nosso curto prazo no Bitcoin, a tendência, os indicadores de sentimento que a gente vai falar nesse vídeo, tá? Mas já indo para o mais importante, que é a análise do Bitcoin, né? A gente precisa entender esse resumo, tá? Aparentemente não teremos aumento de juros na próxima reunião. Isso é bom para o Bitcoin, isso é bom para o ouro, isso é bom para os ativos de risco. Tá bom, tendo isso em vista, vamos começar falando um pouco sobre o longo prazo do Bitcoin, tá? No longo prazo, vocês sabem que eu continuo extremamente bullish, tá bom? Eu acho improvável que o Bitcoin rompa esses 20 mil dólares tão cedo, tá? Eu acho que a maior probabilidade é a gente continuar alta, indo ali além dos 31 mil dólares, né? E quando eu fico otimista, assim, eu sempre vejo os comentários abaixo, pô, mas e a situação macroeconômica? E eu entendo que a gente tem um risco macroeconômico relevante nesse momento. Mas o que as pessoas parecem não entender ou não querer ver é que não existe risco sem potencial retorno. Tudo na vida, tudo nos mercados é um trade-off entre risco e retorno. Não existe só o risco, ou seja, pô, pode ter um crash, então eu não vou comprar nada. Ou então, não, nunca vai acontecer um crash, deixa eu ficar 100% comprado que vai para a lua. Não é assim. É tudo uma relação entre o risco e o retorno. Eu escuto pessoas falando de risco e retorno desde ali dos 15 mil dólares, quando a gente estava comprando e as pessoas estavam falando, não, o mundo vai acabar, como que você compra Bitcoin? Como que você fala para pessoas comprar Bitcoin nessa zona aqui, o mundo vai acabar? A gente comprando lá
nossas ações, fazendo a nossa carteira, né? Comprando Coinbase, comprando Tesla, comprando ações aí que subiram mais de 100% esse ano, caras. E as pessoas falando, pô, como assim, cara? Como assim você está comprando nesse cenário de risco extremo? Eu estou comprando um cenário de risco extremo porque os ativos estão muito baratos. E ativos muito baratos geram um potencial de retorno maior. Simples assim, né? Então a gente não pode só olhar para o lado do risco. A gente precisa olhar também para o lado do retorno, né? É claro que você não pode ir para o outro lado, né? Ir para o lado da lua, alta e infinita. Não tem risco. Deixa eu comprar tudo aqui, foda-se. Não. Você precisa, de acordo com o seu perfil, encaixar na sua estratégia quanto você está enxergando de risco e retorno, e aí você define a sua exposição, né? Esse é o objetivo do programa de membros, que em breve a gente vai ter novidades aí, novos lançamentos, mas o objetivo é justamente te mostrar como gerir seus investimentos no longo prazo, tá? E se você ficar caindo em narrativa toda hora, falando de o risco, o mundo vai acabar, você vai perder alta de 100% no Bitcoin, você vai perder, por exemplo, essa alta que a gente pegou no Facebook aqui, no Facebook, cara, de 170%, né? Claro que a gente não comprou só no fundo, mas o preço médio está lá embaixo. Então, assim, é importante entender que não existe só o risco e não existe só o retorno. É um trade-off entre os dois, tá bom? E eu vejo, sim, uma boa relação risco-retorno para a gente se expor no Bitcoin neste momento, tá bom? Abaixo dos 27 mil dólares, para mim, foi a minha primeira compra na última semana. A segunda, abaixo dos 26. Deixei isso bem claro lá no Membros. Beleza? Tranquilo. Tendo isso em vista, né? E estando otimista no longo prazo, a gente precisa encarar o curto prazo, que não tá tão bonito assim, né? Apesar dessa melhora da perspectiva da taxa de juros aqui, eu entendo que o Bitcoin não tá conseguindo demonstrar força por uma tendência de baixa que a gente vê no curto prazo. Então deixa eu colocar aqui no 4 horas e relembrar para vocês esse padrão baixista que a gente está aqui, né? É claro que vocês sabem que eu não sou muito fã desses padrões baixistas, porque até romper de maneira verdadeira, ele rompe 1, 2, 3, 1000 vezes de maneira falsa, né? Até rompeu de maneira verdadeira. Inclusive tem um vídeo sobre rompimentos aqui no canal, tá bom? Aproveita e dá uma pesquisada aí, que daqui a pouco ele vai ficar privado. Mas enfim, a gente ainda não rompeu, mas a gente está numa tendência de baixa. Para a gente sair dessa tendência de baixa, para mim é muito claro, a gente precisa desse pivô aqui nos 27.700. Antes da gente fazer esse pivô, eu fico meio pé atrás. Eu fico meio pé atrás porque a gente está não estando conseguindo demonstrar força, estamos nesse padrão aqui, que se romper para baixo, pode fazer a gente cair mais. O que eu vou fazer se cair mais aqui? Eu estarei comprando no longo prazo, eu estou de olho em algumas altcoins que eu quero acumular também, em outras altcoins que eu quero comprar que eu ainda não comprei, então eu vou aproveitar a oportunidade quando os ativos estão subprecificados. E normalmente eles estão subprecificados quando tem risco. Você não vai comprar nada barato quando não existir risco. Você precisa entender isso. Quando tá tudo bem, quando tá todo mundo falando da lua e que o Bitcoin vai a 100 mil dólares, cara, quase não existe risco no mercado. Só que é nesses momentos que você não tem que estar comprando, você tem que estar vendendo. Você tem que vender na narrativa otimista e você tem que comprar na narrativa pessimista. E é o que eu mais vejo nos comentários atualmente. O mundo vai acabar. Até falar que os Estados Unidos não vai pagar a dívida, estão dando isso de desculpa para falar que o Bitcoin vai cair, né? Sendo que a gente nem sabe, se os Estados Unidos fizer isso, quem disse que o Bitcoin vai cair, caras? E eu não tenho tanta certeza assim, não, tá? Seria realmente um baque muito grande pro dólar e para onde as pessoas iriam. Talvez pro Bitcoin, não dá nem para saber, né? Então, não vamos utilizar narrativa, né? Repara que eu não tô comprando Bitcoin por causa disso, não. Eu tô comprando por causa da minha estratégia de longo prazo. A narrativa aí da dívida pouco importa para mim, tá? E eu acho que pouco deve importar para você, já que é um risco quase nulo. Tá bom, tendo isso em vista, né? Se romper os 27.700, eu fico um pouco mais otimista, desde que a gente tem uma melhora dos indicadores de sentimento. Então, tô falando isso com vocês, tá ficando chato, eu sei, mas há uma semana, o que a gente precisa para ficar mais otimista no curto prazo, para o Bitcoin realmente descolar? A gente precisa de um aumento de open interest com preço subindo e long short ratio caindo. É isso, cara. A gente pode até voltar aqui no passado, olha só, e ver outros momentos de correção forte que a gente teve, como por exemplo aquela região dos 20 mil dólares, né? Deixa eu mostrar para vocês um pouco do que aconteceu quando a gente estava aqui. Ó, repara que a gente estava lá nos 19 mil dólares, né? E a gente começa a romper para cima a partir daqui, olha só, a partir dos 21 ali. A gente começa a subir,
com aumento de open interest e queda no long short rate. É isso que eu quero ver, cara. É isso que eu quero ver, a turma entrando, a turma formando um novo range, tendo interesse. Vocês veem isso aqui agora? Não tem isso. A gente está lateral aqui. E quando a gente subiu nessa última semana aí, foi quando estava caindo. Né? Então a gente precisa de uma alta aqui com queda no long short ratio. De preferência, igual a gente viu ali, indo para baixo de 1, seria perfeito assim para realmente a gente pegar o curto prazo e ele confluir com o longo prazo, né? Porque nesse momento o curto prazo está tenso, está meio apontando para baixo, o longo prazo está claramente apontando para cima. Então, se você é mais conservador, você deve esperar um rompimento no curto prazo com uma melhora desses indicadores aqui, com pivôs importantes para mim nos 27.700. Seria um primeiro pivô assim, né? Claro que a gente vai ter algumas resistências, como por exemplo os 28.300, os 30 mil dólares, mas se a gente rompe esses 27.700 com essa melhora, caras, eu não acho que vai ser esse topinho ou o topo dos 30 mil dólares que vai segurar a gente, tá bom? Então, olho para o curto prazo, uma melhora de sentimento nesses pontos. E por que eu falo isso? Porque quando o longo prazo está apontando para cima, igual claramente está, nós está numa tendência de alta, em 0,382 de uma pernada de alta, pelo amor de Deus. Não precisa de tanta coisa assim para o preço voltar a subir. Só precisa de uma demonstraçãozinha de força. E para mim isso pode acontecer acima dos 27.700. Obviamente que a gente aparece aqui para discutir essa possibilidade, caso aconteça. Tranquilo? Beleza, para finalizar, né, vamos falar um pouco sobre o book aqui, né? Nesse momento a gente tem um book um pouco mais comprador, tá? Entre a região dos 26.500 e 25.700, o fundo lá, mas nada de outro mundo, né, galera? Nem ordem amarela a gente tem. Já para venda, não tem basicamente nada, tá bom? Então nesse momento eu não shortaria o Bitcoin, mas talvez até os 27.700 ali, abrir alguns shorts nas altcoins faça sentido, tá bom? Nesse momento eu mantenho 4 shorts, 2 longs e um hedge. E a minha ideia, sinceramente, talvez eu aumentar mais um short, ou ir fazendo a minha posição nesses 4 shorts que não está completa ainda, né? Mas o resumo é esse, tá? Eu acho que a entrevista com o Powell foi positiva para os mercados, agora a gente tem uma precificação maior, uma probabilidade maior do juros se manter, isso é bom para o Bitcoin, isso é bom para ativos de risco, só que a gente precisa que o Bitcoin demonstre força no curto prazo para a gente confluir com o longo prazo e aí sim a gente começar a subir. Beleza? Outro ponto importante que eu posso destacar para vocês são os suportes, né? Perder os 26.300 seria terrível, assim. Seria basicamente o olho para mais lenha e para mais oportunidades, né? Então, a gente compra os ativos quando eles estão baratos. A gente não... E quando a narrativa começa a se intensificar, né? Quando a turma dos 12K voltar para os comentários, que já estão voltando, talvez seja o momento de comprar, né? Aqui, ó, não é o momento de comprar, cara. Aqui é o momento de vender, né? Volta para os vídeos que a gente estava aqui nos 30, 31, o que a gente estava falando para fazer no longo prazo. Colocar dinheiro no bolso, beleza? Então a gente precisa ter esse comportamento um pouco anticíclico. Beleza, investidores? Então é isso, um forte abraço. A gente se vê aí dependendo dessa volatilidade, porque, sinceramente, acredito que a gente toma uma decisão hoje aí, não acho que a gente vai ficar nesse lenga-lenga, não. Acho que hoje os mercados se decidem, e o Bitcoin principalmente. Um forte abraço e a gente se vê dependendo dessa volatilidade. E não deixa de ver o vídeo de rompimentos, tá bom? Vou deixar aí por mais uma semana ele aqui no canal. Só procurar como operar rompimentos ou rompimentos que você vai achar. Um forte abraço.